Deus abençoe os irmãos. Que surpresa agradável. Amém. Vejo minha irmã e meu cunhado aqui também, dentre os outros irmãos que já estamos acostumados, né? Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 10, verso 8 até o 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre João e a terceira etapa. Amém? Amém. Nós temos, durante muito tempo de nossas vidas, ouvido mensagens que pregam sobre o mensageiro William Marion Branham. Temos averiguado suas mensagens, temos colocadas diante da Escritura e vimos que esta mensagem de William Branham é verdadeira. Deus nos enviou um profeta para nos libertar, para nos orientar, para nos posicionar em uma vida que esteja em condição de subir no arrebatamento. Amém. O que as denominações falharam, Deus nos deu um profeta para nos ensinar, para ensinarmos a crer verdadeiramente na palavra de Deus. E temos crido que William Branham foi um grande homem de Deus que viveu na América do Norte. Temos crido que ele ensinou sobre 7 eras da igreja, mostrando 7 períodos dispensacionais, onde existiram 7 mensageiros, sendo William Branham o 7º anjo da 7ª era da igreja, e também descrito em Apocalipse 10, verso 7. Cremos que William Branham é o personagem de Apocalipse 10, 7. Mas 10, 1 a 7 só cumpre por causa do 10, 7. Amém. O anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, o qual é o Senhor Jesus Cristo, qual é a descrição da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, só podia cumprir nos dias da voz do 7º anjo. O anjo forte não podia descer do céu nos dias da voz do 1º anjo. O anjo forte não podia descer do céu nos dias da voz do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º. Mas a palavra de Deus diz que nos dias da voz do 7º anjo, esse anjo forte desceria do céu. E este foi o evento que os nossos irmãos esperaram durante 7 eras da igreja. Este foi o evento que Paulo esperou, que Martim esperou, que Columba esperou, Irineu, Lutero, Wesley.
Mas nos dias da voz do 7º anjo, este Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E nós temos conhecido isso, porque o tema aqui que nós temos que correr é João e a terceira etapa. Glória a Deus. Porque Deus já cumpriu sua palavra na América do Norte quando ele desceu do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e trazia na mão um livrinho aberto. Amém. Pôs um pé na terra e outro no mar. Ou seja, a coluna de fogo se encarnou. Amém. A coluna de fogo se materializou. E 7 trovões fizeram soar suas vozes. 7 trovões nada mais é do que novo nome. 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Porque imediatamente o anjo forte, ao descer do céu e pôs um pé na terra e outro no mar, os pés do anjo forte agora eram os pés de William Marion Branham. Glória a Deus. Amém. As mãos do anjo forte eram as mãos de William Marion Branham. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque Jesus precisava de um corpo. Aleluia. Porque quando ele subiu ao céu, ele voltou à forma original de coluna de fogo, ele voltou ao Pai. E como prometera voltar segunda vez, ele precisava de um outro corpo para falar com os seres humanos. Por isso, ele cuidou muito bem daquele corpo, nunca bebas, nunca fume, nunca desonre o teu corpo, porque quando tu cresceres, eu tenho um trabalho para você. Aleluia. Você vai ser um personagem do qual eu me esconderei do público e revelarei todos os mistérios da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Amém. Isso é verdade. Irmão Branham teve 3 etapas do seu ministério. Irmão Branham teve o ministério de cura na primeira etapa. O irmão Branham teve o ministério de discernimento na segunda etapa. E o irmão Branham teve o ministério da abertura dos selos, que foi a terceira etapa. Amém. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Amém. Os irmãos podem falar? A terceira etapa foi. A terceira etapa não será. A terceira etapa foi. Verdade. Mas por que estas coisas não foram declaradas pelo irmão Branham, não foram ensinadas? Porque todas as vezes em que o irmão Branham ia fazer uma puxada de seu ministério, o anjo o advertiu para que ele não dissesse nada a ninguém. É verdade. Que ele devesse fazer sua primeira puxada, pôr a mão na mão do enfermo, e através das vibrações de sua mão, ele sabia qual era a enfermidade. E o anjo disse: não explique estas coisas a ninguém. E o irmão Branham disse que os ministros o cercavam, perguntando como ele fazia aquilo, e ele explicava. Logo, havia muitos personificadores. Aí o irmão Branham mudou o ministério, sua segunda etapa. Quando ele sabia o nome das pessoas, quando ele sabia a enfermidade, de onde a pessoa vinha, qual era o seu problema, o endereço em que a pessoa morava, a cor da sua casa. Quando o irmão Branham sabia o sonho das pessoas sem que as pessoas contassem o seu sonho. É verdade. Quando o irmão Branham mandava a pessoa parar ao contar o sonho, e ele prosseguia contando o sonho da pessoa. Quando o irmão Branham dava detalhes que a pessoa esquecera ao contar o seu sonho. Como é isso, irmão Branham? Diziam os ministros. Irmão Branham explicava. Logo, muitos personificadores. Mas a terceira etapa não se dirá a ninguém. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, William Branham não pode explicar. Ele veio, ele foi a Jeffersonville, ele revelou os 7 selos, 7 trovões soaram suas vozes. Mas o povo não recebeu a explicação. Por isso, João e a terceira etapa. Amém. Meus irmãos, a terceira etapa
irmão Brand diz na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 65. Há 3 etapas da jornada: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Qual é o nosso alvo? O batismo com o Espírito Santo. Qual é o nosso alvo? A terceira etapa. Se nós tão somente sairmos do mundo e formos justificados, ainda estamos vulneráveis aos ataques de Satanás. É verdade. Se nós sairmos do mundo, sairmos das denominações e passamos por justificação e santificação e não prosseguirmos até a terceira etapa, o diabo ainda pode nos cirandar. É verdade. Pode enfiar em nós uma quantidade maior de demônios que nós tínhamos quando estávamos nos bailes. É verdade. Você entende? Quando Deus vem e faz uma limpeza na casa, justificação e santificação, e aqueles demônios são expulsos de nós, e aquele demônio anda por lugares áridos de Jesus e não encontra lugar. Aí eu vou voltar para aquele irmão, vou ver como ele está, e volta lá, o irmãozinho ainda não encontrou a terceira etapa. Ele disse: eu vou entrar e vou trazer mais 7 comigo, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Meus irmãos, a terceira etapa é o lugar do crente. A terceira etapa foi a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos é o meu lugar de morada. A terceira etapa deve ser o lugar de morada de cada homem e de cada mulher que quer estar junto a Deus. Fora, você está correndo perigo. Fora, você está vulnerável ao que Satanás quiser fazer com você. Isso é verdade. Você vê, olhe, meus, observe as denominações. Irmão Brand diz na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo. As denominações têm falhado, elas não poderão levar o povo à promessa. Verdade. O que necessitamos para entrar na promessa? João. Amém. Amém. Mas segundo a Bíblia, meus irmãos, eu pensei também em falar João, o sucessor de Brand, certo? Porque o irmão Brand diz na mensagem do sinal que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Assim como um profeta foi mandado ao Egito com 2 sinais, William Branham veio diante das denominações com 2 sinais. Assim como os sinais de Moisés foram copiados por Janes e Jambres, os personificadores copiaram os 2 sinais de William Marion Branham. Assim como o povo teve que sair do Egito e passar pelo Mar Vermelho, nós tivemos que sair das denominações e sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, cruzando o Mar Vermelho. Assim como eles passaram por um deserto, nós também tivemos que passar pelo deserto, que é a santificação, que é um lugar de provas. Assim como o maná caiu no deserto, as mensagens caíram durante muitos anos quando William Branham estava na terra pregando. Aleluia. Assim como Moisés subiu o Monte Horebe e recebeu 10 mandamentos, 10 livros, William Branham subiu até o Monte Pôr do Sol e recebeu os 10 livros, a revelação dos 7 selos. Assim como Moisés falhou ao ferir a rocha, William Branham falhou ao explicar a primeira e a segunda etapa. Essa é coisa boa, não tem coisa ruim também. Assim como Moisés, vocês creem no tipo? Vocês creem na sombra? O tipo não pode falhar. Verdade. Amém. Oh, meus irmãos, para aqueles crentes puderem entrar na terceira etapa, eles necessitavam de um outro homem. Eles necessitaram de Josué. Moisés não pôde introduzi-los em Canaã. Meus irmãos, é algo firme de se dizer, mas com toda a reverência diante de Deus, William Branham não pôde nos introduzir em Canaã. Ele foi lá, ele avistou a terra, ele trouxe a lei, ele trouxe a revelação dos 7 selos, mas ele não pôde entrar lá. E assim como William Branham não pôde entrar lá, Josué estava ali, predestinado por Deus, escolhido por Deus, escrituristicamente identificado por Deus, para tomar o povo que Moisés tinha tirado das denominações e introduzir em Canaã, introduzir na terceira etapa. João e a terceira etapa. Assim como Moisés seguiu adiante com o povo,
segue adiante com esse povo. Vocês estão vendo o que eu estou falando, meus irmãos? Vocês estão vendo que o que eu falo, você vê que tem muita gente pregando contra isso, mas eles não sabem que estão pregando contra a palavra de Deus. Amém. Eles estão condoídos quando falamos que a palavra já não está mais na mão do sétimo anjo. A palavra, a espada do rei que caiu na mão do profeta no Quênio Sabino, já não está mais na mão do sétimo anjo. De acordo com a minha Bíblia, João foi e tomou o livro da mão do sétimo anjo. De acordo com a minha Bíblia, o tipo diz que a hora de Moisés partir, ele subiu um monte e a espada que ele tinha em sua mão, ele deu para Josué. Sei que seu irmão Branham diz, essa é a terceira etapa, a espada na mão de William Branham, é a terceira etapa. E o William Branham foi lá e abriu os 7 selos. Abriu o sétimo selo. Você sabe que ele abriu o sétimo selo? Você sabe que o livro selado é um rolo com 7 selos? 1, 2, 3. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? 4, um selo. 5º selo. O 7º, o 6º livro, um selo. E o 7º, um selo. Para você saber do mistério do cavaleiro montado no cavalo branco, lá no meio do livro, qual é o primeiro selo que tem que se romper? O 7º. Por isso que é nos dias da voz do 7º. O 7º anjo, o 7º selo, a vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 10. Meus irmãos, é muito humilde, por isso o povo americano passou por alto. Por isso os grandes homens passaram por alto. É verdade. Eles não entenderam. Mas é que lhes faltava o João. O João não era americano. Segundo a minha Bíblia, João foi, tomou o livro da mão do anjo e reprofetizou outra vez o que William Branham pregou. Se você ver a mensagem de Josué, Deus diz para Josué: guarda-te, medita nesse livro de dia e de noite, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe somente para esta lei. Se você ver a mensagem de João, é a revelação dos 7 selos. João não tem movimento de cura, movimento de discernimento, porque Josué também não tinha, diz irmão Branham. Irmão Branham diz que Josué não tinha sinais. Josué não tinha nenhum sinal de cura, não tinha nenhum sinal de abrir mar. Não, Josué era um general, era um guerreiro com a espada na mão. Glória a Deus. Vocês sabem, eu não li um parágrafo. Certo, meus irmãos? Eu vou ler só um parágrafo, então, Desvelar de Deus 155, porque o povo pode ficar atônito, confuso. Está confuso porque não deixa o seu pensamento, a sua ideia formada de lado. O povo está tão acostumado com a mentira que quando a verdade chega, eles balançam a cabeça e dizem: não é verdade. Está tão acostumado com as denominações que quando aparece a mensagem do profeta diz: não pode ser verdade. Estão tão acostumados com as denominações da mensagem que quando aparece um homem enviado de Deus no dia que nós estamos vivendo, eles balançam a cabeça e dizem: não pode ser verdade. Teria que ser da minha igreja, teria que ser meu amigo, teria que ser um homem grande, teria que ser um teólogo. E João não é teólogo. É verdade. João não é grande. É verdade. Porque Deus não escolhe os grandes. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. É verdade. Deus escolheu William Branham para confundir o Dr. Liveiro. É verdade. Mas o Dr. Liveiro não podia crer em William Branham, porque o Dr. Liveiro era diplomado e teólogo. E o William Branham não tinha estudo. É verdade. Mas como vai se dobrar a mensagem de William Branham? Só depois que morre. Depois que o profeta morre, todos creem. Aí Deus muda de homem, aí Deus muda de mão, aí Deus muda de personagem, aí Deus muda de querubim. Você entende? Lançando o homem fora do jardim, pôs o Senhor querubins ao oriente do Éden. Você sabe que são 2 querubins? Gênesis 3:24 não fala quantos são, mas quando Moisés vai e faz a arca, ele põe 2 querubins, um de cada lado, lá na terceira etapa, lá no
no terceiro compartimento, lá no batismo com o Espírito Santo. Para você ser batizado com o Espírito Santo, tem que encarar esses dois querubins. Aleluia. Brana e João. Amém. O povo reclama ter o batismo com o Espírito Santo, mas não conhece nem a Brana, nem a João. Verdade. Outro conhece Brana, mas quando já foi uma mensagem passada, e recusa conhecer o querubim do dia, Verdade. recusa reconhecer o homem com a espada na mão. Verdade. E quando a espada caiu na mão de William Brana, não caiu na mão de ninguém mais. Não caiu na mão de Billy Graham, não caiu na mão de Oral Roberts, não caiu na mão de nenhum grande homem pentecostal da face da terra. Caiu unicamente na mão de William Marion Branham. E quando João foi e tomou o livro da mão do anjo, pronto, meus irmãos, mudou de novo. Está só na mão de João. Mas vamos falar aqui no Brasil, não está na mão do reverendo, não sei se é reverendo, Edir Macedo. Não está na mão do missionário Davi Miranda. Não está na mão R.R. Soares, Valdemiro Santiago. Não. Se eles quiserem ter alguma coisa do poder de Deus de transformação em suas vidas, tem que, de acordo com a Bíblia, procurar o João, que foi e tomou o livro da mão do sétimo anjo. Amém. Isso é verdade. Está pregando outra vez a mensagem. Pastor, o tempo já foi, né? 155. Somente Moisés tinha a palavra. Somente Moisés. Não é verdade? Somente William Branham. Não era um grupo que descer ali, não era simplesmente os fariseus, os saduceus, nem era uma certa seita ou grupinho, era Moisés. Moisés, o detentor do livro. Branham, o detentor do livro selado. O novo nome do Cordeiro. Somente o Cordeiro podia tomar o livro. E agora eu vejo sobre a face da terra um homem chamado Branham com o livro na mão. Será possível, Cordeiro? É o novo nome do Cordeiro, meus irmãos. Ao que vencer, escreverei sobre ele o meu novo nome. O nome do Senhor Jesus Cristo. D-R-A-N-H-M significa perfeição. Amém. H-A-M faz parte do nome de Deus. Um gentio levaria seu nome. Hein? Malaquias 4, São Lucas 17. Um gentio levaria o nome da coluna de fogo. A coluna de fogo, olhe para a coluna de fogo, ela é o Senhor Jesus Cristo. A coluna de fogo durante 7 anos da igreja, esperando os dias da voz do sétimo anjo para materializar e pregar uma mensagem para nós. Eu desafio você a ler um livro de William Branham e não mudar de vida, não mudar de pensamento. Eu desafio você a estudar a vida de William Branham e não ver nele a melhor pessoa que já existiu sobre a face da terra. O maior pregador que o mundo já conheceu. Eles criticam o irmão Branham, mas nem sabem quem foi o William Branham. Eles criticam para nos atingir e não sabem que estão atingindo a Deus. 155. Ele pegou um só homem. Ele não pode pegar 2 ou 3 mentes diferentes. Ele toma um só homem. Moisés tinha a palavra e Moisés somente, certo? Branham tinha a palavra e Branham somente. Josué nem mesmo a tinha. João nem mesmo a tinha. E como é que é João? João, porque João é os versículos que sucedem em Apocalipse 10:7. João é a continuação da profecia de Deus. João é a continuação da palavra de Deus. João é o homem que Deus escolheu para reprofetizar outra vez o que William Branham pregou. E através dessa reprofetização, introduzir o povo no batismo com o Espírito Santo. Introduzir o povo nos trovões. Introduzir o povo no novo nome. Introduzir o povo no sétimo selo. Introduzir o povo em Canaã. Meus irmãos, esse João é bom. É bom, só podemos falar bem porque esse João é a palavra de Deus. João é a palavra. João e a terceira etapa. Josué, ninguém mais tinha. Josué era um general.
Josué era um comandante do exército. Note, meus irmãos, que Brana era um profeta vidente, Moisés era um super profeta vidente, e Josué não era. Brana era um profeta vidente, e João não era. Vê as semelhanças. Um general, o sucessor. Moisés era um profeta, a palavra não pode vir a Josué, ela tem que vir a Moisés. Ele era o profeta maior da hora. A palavra realmente nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. E depois que Moisés partiu, Deus tomou um só homem também, Josué. Amém. Depois que Brana partiu, segundo a palavra de Deus, ele tomou um só homem chamado João. Amém. Depois que Elias morreu, ele tomou um só homem chamado Eliseu. Deus sempre tomou uma pessoa, um personagem para representá-lo. E nós estamos felizes em conhecer esse João. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Podemos estar descansados. Amém? Que Deus nos abençoe.